Obrigadinho. Muito elegante. Alô, alô? Alô, alô? Tudo bem? Então, boa noite. Boa noite. A gente está iniciando esse módulo no qual nós vamos receber, além do Lobão, alguns convidados que já estiveram conosco no mesmo módulo em São Paulo, que é o historiador Jorge Colli, o jornalista Eugênio Butti, e em São Paulo nós tivemos o Rabino Newton Bonder, e aqui nós teremos outra presença muito interessante, já na semana que vem, que é o Max Sandor, que vem a ser um cientista da comunicação alemão e pai de santo. Né? Alemão, hein? E que vai nos trazer uma visão extremamente interessante dos princípios do sistema de Ifá, que é a base do candomblé, da Umbanda, um ponto de vista matemático, né? Porque a linguagem binária, né? Búzios, por exemplo, aberto, fechado, é 0101. Então ele tem um ponto de vista muito interessante sobre essa questão e como isso influencia a nossa vida e aqueles roteiros arquetípicos todos. Né? Então, já estejam convidados para as próximas 3 semanas. Hoje, a gente preparou com o Lobão um tema aí, o tema dos deuses embusteiros, que gerou muita curiosidade quando a gente fez em São Paulo, mas o que é isso de deuses embusteiros e tal, né? E ocorre o seguinte, em alguns panteões, em vários panteões antigos, havia a presença de deuses como Hanuman, o deus macaco hindu, Thoth, deus egípcio, a dupla Hermes e Mercúrio, né, na Grécia e em Roma, que eram deuses, deidades que, por assim dizer, tinham uma certa liberdade para extrapolar, para fazer certos joguinhos, né? Até porque a função o Exu também, um grande exemplo disso, é perfeito, que fazem conexões entre mundos e, portanto, na missão de fazer conexões entre esses diferentes mundos, que não são regidos pelos mesmos princípios, essas deidades têm uma certa flexibilidade, vamos dizer assim, moral e de comportamento. Né? Isso, apesar de não estar representado na nossa religião, se a gente considerar o cristianismo como principal religião no Brasil, né? Por outro lado, está presente em outras religiões e está muito, muito presente na cultura pop. Né? Então a gente aqui quis lançar para o Lobão algumas perguntas, né? Um pouco com base nisso, porque o Lobão, de alguma maneira, cumpre muito essa jornada. Né? Eu cara... sou Exu, né? Você já conta isso. É o cara que já se expôs muito, que já teve a ponto de ser torpedeado concretamente, né? Mas que volta ali e acaba revelando algumas verdades que as pessoas precisam saber. Então, vamos dizer assim, é como se fosse um conteúdo muito sério, muito profundo, às vezes encapsulado numa máscara um pouco jocosa ou provocativa. É verdade. Então, eu vou pedir aqui para o Lobão contar um pouquinho da história dele, né? Se você quiser começar de cara explicando qual é a sua relação com Exu. Eu adoro falar sobre isso. Olha só. Eu queria dizer para vocês que eu estou lendo, eu estava falando com o Alex agora, calhou de eu receber um livro. Ontem, o Matinas Suzuki estava no avião, indo para Porto Alegre, aí encontrei com o Matinas, um amigo nosso, Paraná, você está fazendo o quê? Ah, não estou mais fazendo isso. Aí me deu um livro. E esse livro tinha várias resenhas, né? Uma delas era sobre uma neuropsiquiatra americana que era bipolar e fez um ensaio sobre a criatividade literária em conexão com a epilepsia do lobo temporal e a bipolaridade. Bom, eu tive as duas, né? Aí eu falei, pô, isso me interessa muito. E dentre várias coisas, dentre várias características, começou a analisar o Dostoiévski, por exemplo. Então, eu acho que dentro das características que são inúmeras, que eu não vou querer também me deter em relação a isso, eu acho que o que está mais interessante
para a gente começar aqui, seria o contato com o sagrado. E isso de uma maneira praticamente física, né? E quando eu olhei aquilo, eu percebi que minha vida inteira, ela de uma forma ou de outra, ela teve um impacto enorme com fenômenos metafísicos. Eu sempre tive um pavor incrível da morte. Eu sempre achei a morte uma grande injustiça, querendo procurar algum sentido naquilo. E já tinha um insight desde criança, talvez uma memória atávica como o espermatozoide vitorioso, mas eu tinha um insight. Com criança você não sabe o que é um espermatozoide vitorioso. Então eu tinha insights assim insights mesmo de que eu estava num céu e vários anjinhos, e eu estava numa fila com vários garotos, e vinha um anjo e falava, você... Aí eu falei assim, claro, você é o escolhido. Eu me sentia o escolhido. E é engraçado, eu adorava essa sensação que demorava frações de segundo. E chegou uma hora que eu malandramente, tentando resgatar esse tipo de coisa, achei que com algum determinado tipo de técnica eu pudesse sentir isso a qualquer momento e, por incrível que pareça, não. Isso não aconteceu e, de uma forma ou de outra, isso foi se dissipando. Eu nunca mais tive aquela sensação catártica de parar assim e ficar, pô, sou escolhido. Mas é que talvez, eu comecei a pensar assim, talvez eu não tenha mais isso, porque enquanto o espermatozoide é vitorioso, uma vez você, depois de ter nascido, com muito tempo de casa, você já esquece muito daquela jornada que foi uma casca grossa, mas nesse exato momento você está preocupado com outras coisas. Mas, assim, eu acho que o sagrado, dentro da minha vida, né, sempre teve uma relação muito engraçada, meio que tragicômica com as coisas. E eu acho que assim, essa coisa com Exu que ele estava falando, né? Seria necessário eu explicar várias outras coisas antes, mas tá bom, vamos cortar isso, vamos dizer assim. A primeira vez que eu tive um contato com uma entidade, sou criado em família católica, apostólica, romana praticante, queria ser padre, rezava a missa em latim. Mas, assim, na classe média, pelo menos nos anos 70, na hora que eu estava mais ou menos adolescendo, né? Geralmente todas as famílias entravam numa de espiritismo, Allan Kardec, e aí um papo era corriqueiro nas casas, né? Minha mãe, então, que era uma pessoa muito animada, ela caía, se estrebuchava, recebia santo, psicografava. E eu também comecei a psicografar. E comecei a comprar livros, sabe? E realmente li, desde o Allan Kardec, li uma série de livros. Entrei numa, né? Eu percebi que durante toda a minha vida, mesmo tendo sérias contradições em relação ao sagrado, ao transcendente, ao metafísico e tal, mas eu sempre recorro a isso. Mas por exemplo, meu processo mental é como um scanner. Eu sempre uso a contradição para poder fazer uma radiografia de contraste e através dessa radiografia. E aí as pessoas não entendem muito esse movimento, porque são dois tempos. Eu não penso num tempo, eu penso num, penso no outro, e na verdade eu penso num terceiro, que é a soma desses dois. Ou a subtração, dependendo, né? Então, toda vez que eu entrava em contato com o sagrado, para me resguardar, eu procurava algum autor que me alertasse e me contradissesse. Não, isso não, hein, cuidado, isso aqui é uma roubada. Aí eu me nutria daquele ceticismo e volta e meia voltava ao sagrado. Bom, isso é apenas um introito, né? Então vamos diretamente ao Exu, que é uma coisa que realmente faz parte da minha vida, que é o seguinte: eu tenho que deixar bem claro a vocês que eu fiquei virgem, isso é muito importante, eu fiquei virgem, sexualmente virgem, até quase 18 anos. Então, a coisa de querer perder a virgindade estava muito à flor da minha pele. Isso é muito importante. Minha mãe, com essa coisa de espiritismo, você foi pegando cada vez mais pesado, foi da Umbanda para o Candomblé, etc. e tal. E aí a gente foi numa gira. E aí baixou uma entidade
que era uma pombagira. Eu fiquei apaixonado pela pombagira, eu queria casar com a pombagira. Mas, pô, batia punheta com a pombagira. Essa pombagira é sensacional. E a partir daquele momento, eu tinha o quê? 11, 12 anos, né? E eu estava confuso, e como eu tinha poucas oportunidades de jogar bola, ir para fora, para a rua, eu ficava muito em casa, ficava dentro do meu quarto, que todos os livros da minha mãe estavam lá. E aí comecei a ler algumas coisas como Umbanda no Brasil, porque fiquei muito impressionado. Aí, junto com Jacques Monod, que tinha uma equipe laureada do negócio do DNA, né, o Acaso e Necessidade. E um livro que eu tinha ganho de um primo meu mais velho, que chama O Além do Bem e do Mal. E aí, juntando a essas informações, assim, que na cabeça de um garoto de 12 anos ia fazer uma grande salada, essa coisa de agir, de não agir, eu virei um curioso, virei um cambono, né? Eu virei um cambono de gira, de candomblé. Eu ia todas as sextas-feiras para um centro, e o centro que baixava o Tranca-Rua. Eu era fã do Tranca-Rua, não sei porquê. Aí engraçado que eu ficava na fila, porque tem aquela fila. Eu ficava, me cura disso, faz um trabalho para aquilo, porque Exu é meio assim, né? Joga nas duas, né? Aí, pô, Tranca-Rua. Aí quando chegava a minha vez, aí eu falei assim, olha, eu não quero te pedir nada, eu queria saber como é que você era, como é que você faz aí. Aí o cara começava, eu era malandro da Lapa, jogava sinuca, tinha navalha. Eu falei, grande, bacana, sensacional, não sei o quê. Fui ficando amigo, pelo menos achando que estava ficando amigo. Quer dizer, eu acho que sou amigo do Tranca-Rua, de qualquer maneira. Azar dos fatos, já diria o Nelson Rodrigues. Então estou lá muito envolvido no Tranca-Rua. Numa determinada gira, uma sexta-feira dessas, disseram que tinha uma entidade que era o dono do cemitério, que ia baixar, e biriri, biriri, etc e tal. Aí baixou Exu Caveira. Barra pesadíssima. O cara nem falava, porque eu falei assim, ele tá balbuciando. Aí ele ficava com as mãos assim. Falei, ele tá querendo dizer, ele não diz nada não, ele fica assim com muita raiva, ele tem muita raiva. Eu falei assim, mas por que ele tem muita raiva? Ele é o dono do cemitério poderoso. Isso é um capeta, rapaz, isso aqui é muito poderoso. E eu que estava lendo ali do bem e do mal, quis relativizar aquilo. Fiquei fascinado. Ele me convenceu do seguinte, ele estava lá todo torto, não sei o que, ele pegou um copo desse, jogou no chão, estilhaçou, pegou o caco de vidro e já começou comendo. Eu falei, eu gostei desse cara, esse cara é bacana. Esse cara é bacana, eu gostei, o mise-en-scène sensacional. E fiquei com essa coisa do Tranca-Rua e do Exu Caveira. Mas o Exu Caveira, com todo esse contexto desses livros que eu estava dizendo para vocês, me fizeram a elaborar uma determinada liturgia na minha casa, que eu falei assim, esse negócio de centro é uma coisa meio pública demais, eu vou fazer uma entrevista com o Exu Caveira no meu quarto, porque eu quero doar ao Exu Caveira o meu ombro amigo, porque eu quero mostrar a ele que eu não estou aqui pedindo empreitadas, para ele sair fazendo trabalho para ninguém, eu quero que ele fique descansado, que eu seja a primeira pessoa a dar um abrigo àquela alma. Independente dele ser ali do bem e do mal, né? Estava ali do bem e do mal, estava totalmente assim, né? Mas aí o que aconteceu? Aquela coisa, né? Eu cheguei em casa, fiz do meu ar-condicionado, que tinha um altarzinho, acendi umas velhinhas, fechei a cortina, tinha um cassetinho que eu botei um Pink Floyd antigão, que é uma coisa meio fantasmagórica, entendeu? E aí fiquei ajoelhado, falei assim, Exu, pode descer, pode vir quente que eu estou fervendo. Você vai ter maior afetuosidade, você pode ter aqui, pode descansar da gira, porque ninguém fica te escalifando, você fica sendo alugado. Desce aí, rapaz. Assim, na maior, sem cerimônia, né? Bom. Aí tem um branco, porque aí eu não me lembro de mais nada. Aí eu acordo, deitado na minha cama, eu olho ao meu redor, está tudo despedaçado. As cortinas estavam rasgadas da parede, um cenário de desolação. Assim, todos os armários, as gavetas estavam todas jogadas para fora. A cadeira, que era mais ou menos assim, composta com essa madeira, despedaçada no chão. Um alcopring, sabe aquele alcopring de 90 graus? Estava rasgado ao meio, com álcool derramado ao chão. O cassete com o pobre Pink Floyd estava
despedaçado no chão. E era muita coisa, ao meu entender, para que houvesse, por exemplo, eu pudesse pensar que fosse apenas uma queda, que eu caí e quebrei alguma coisa. Não, havia uma coisa deliberada de alguém que puxou aquilo, rasgou aquilo, seja lá o que for, né? Eu fiquei intrigado e pensei assim, bom, estava passando muito mal, acordei meio enjoado, perguntei pela minha mãe, mamãe. Aí veio minha mãe que é muito protetora, era super protetora. Falei, pô mãe, você que tá sempre aí, segurando a minha onda, você não viu um barulho aí, porque parece que deve ter rolado um barulho no meu quarto, né? Ela falou, você toca bateria, a bateria tava... você faz um mau barulho, nem pensei que você tivesse algum problema. Mas aí quando ela viu o estado das coisas, eu fui fazer um eletroencefalograma, né? Aí quando eu fui fazer, foi detectado alguma coisa que não dava para se saber exatamente o que era. Bom, eu estava com 12 anos, né? Essa história eu acho muito, muito interessante, apesar de eu não acreditar muito não, viu? 12 anos. Aí passa um tempo, passam-se 12 anos. Dentro desses 12 anos, eu esqueci disso, né? 12 anos, esqueci isso, barará, estou lá na minha vida, já ingressei na minha vida profissional, estou lá, tive um casamento, já tinha saído do casamento, a vida está meio encrencada, pensei, deve ser meu inferno astral. Você sabe quando você está naquelas pinimbas, né? Falei, porra, isso aqui não está acontecendo. Sabe quando você começa, isso aqui não está acontecendo, isso aqui não deu certo, etc e tal. Eu falei assim, eu vou a um centro espírita, vou voltar ao meu centro espírita, né? Eu fui num outro centro espírita, completamente, não tinha nada a ver com aquela época, né? Outra coisa. Na verdade, eu não fui num centro espírita, fui uma mulher que jogava búzios. Começou a jogar o búzio, não sei o quê. Eu falei assim, o negócio tá sério aqui, hein? Eu falei assim, o que foi? Tem gente aqui que fez um trabalho aqui, olha só, tem 2 bodes sem cabeça, 30 galinhas, tudo despenado, você, neguinho tá com raiva de você, hein, meu amigo. Tinha feito um trabalho, segundo ele, fiz um trabalho que mataram bode, não sei o que, segunda pessoa, né? Aí eu falei assim, mas então, por que era para eu morrer? Não, o trabalho é para você morrer. Aí foi jogando búzio. Mas, você tá com a bola cheia lá em cima, ou lá embaixo, né? Falei, o que aconteceu? Tem 2 caras, assim, primeiro tem um cara que... Ela começou a falar assim, ué, isso não acontece, Exu não rejeita trabalho. Exu é profissional, um mercenário da espiritualidade. E ela falou assim, tem 2 caras aqui que estão segurando esse trabalho aqui. Eu falei, o que foi? Chamaram para uma entidade chamada Tranca-Rua, conhece ele? Eu falei assim, já ouvi falar. Não aceitou. Disse que não queria fazer nada contigo. E agora, pior ainda, tem o dono do cemitério que falou que você não vai entrar lá de jeito nenhum, porque você... Eu falei assim, faz sentido. Eu falei, tudo bem, mas quem é que foi o safado que aceitou esse bode sem cabeça? Ele falou, foi o Zé Pilintra. Eu falei, o Zé Pilintra não estava fora do meu reino de socialização espiritual. Mas eu fiquei... Essa história eu conto sempre, porque eu acho uma coisa... Para mim, eu acho uma coisa... Assim, eu não consigo acreditar nisso, mas isso... Eu não sei como explicar isso também, né? Eu não consigo explicar isso logicamente, né? Mas de uma forma ou de outra, depois lendo Jung, eu sempre tentei decifrar esse episódio na minha vida. E até hoje nunca consegui. Mas eu comecei a tentar estudar arquétipos, para tentar ver uma relação lógica. Porque vocês pensem bem, eu com 12 anos, né? Tem uma relação amorosa, fica amorosa. Eu estava assim, esses caras, eu gostei desses caras. Porque geralmente o cara que vai no centro espírita, vê um cara, uma entidade dessa, ele vai num espírito quase que utilitário, né? Eu tô precisando de um dinheiro, estou com dívida, meu marido está me corneando, tem uma mulher, mata aquela mulher que é a filha da puta, aquelas coisas, né? Eu não tinha menor interesse nisso, eu estava com interesse... assim, eu queria saber da vida dos caras. Eu queria, na verdade, saber, através desses caras, já que eles... Eu falei assim, como é que esses caras surgiram?
E é engraçado, vocês pensem bem que os deuses, todos, na verdade, o Ayrton Senna daqui a pouco vai virar um deus. Por exemplo, Zeus, esses caras todos. O Zeus devia ser um cara fodão, né? Tipo Ronaldo Fenômeno, né? Naquela época, Baraná fazia a parada, aprontava, pô, morreu. Aí não veio ninguém mais parecido com o cara. Fala assim, pô, mas aquele cara resolvia pra gente, né? Não tem mais ninguém. Vamos pedir pro cara, né? Mesmo que ele não esteja aqui, eu acho que começou. O panteão das divindades começaram pelas pessoas extraordinárias. Eu acho isso mesmo, né? Então, por exemplo, esse tranca-rua era uma pessoa extraordinária, um malandro da Lapa, não sei o quê. Eu só não consegui detectar o Exu Caveira, que era uma entidade que até segunda ordem, pelo que eu saiba, eu não consegui saber o currículo vitae do Exu Caveira, né? A vida pregressa de Exu Caveira. Parece que ele brotou do nada. Ele teve um parto espontâneo por si próprio. Então, a partogênese, uma coisa assim. Mas eu acho que toda essa minha procura, eu pensando assim, bom, mesmo eu sendo ou não sendo epilético, e o epilético tem essa relação com o sagrado, né? E o que eu acho engraçado hoje em dia é que cada vez mais com o conhecimento moderno, a ciência vai se aproximando cada vez mais desses enigmas, né? E eu acho que nós estamos num momento muito propício para poder, não digo desvendar, sabe? Eu acho que é um pouco de pretensão nesse exato momento da nossa existência. Mas para poder aquilatar o que é aquele tipo de arquétipo, ou de símbolo, ou de mito, ou de Deus, ou de entidade, seja lá o que for, representa a nossa vida na nossa vida e interfere na nossa vida, mas é uma coisa que é aí que eu comecei a entender, mediante a um acordo tácito que você tem com você. A vítima e o algoz, por exemplo. Eu só aprendi isso com droga, por exemplo. Tomar uma droga, né? Assim, bebo. Você já viu que tem gente que bebe e fica super alegre, tem gente que bebe e fica super violenta? O que é mais interessante, tem uma mesma pessoa que uma hora bebe e fica alegre, super eufórica, e bebe num determinado momento e fica super violenta. Então eu fiquei pensando assim, pô, a droga sublinha o estado de espírito da gente. E entidades como essas funcionam na mesma proporção. Se você começa a invocar esse tipo de energia, você vai se submeter a essa energia na medida que o seu estado de espírito seja cúmplice dessa energia. Então, por exemplo, né, no meu caso, eu fui muito gente fina, inclusive, ingenuamente, parece-me, né, que eu fiz uma aliança com o Exu Caveira e o Tranca-Rua. Por sinal, quando eu fui a Salvador, há uns anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma estátua do Tranca e do Caveira. Lá, e até hoje eu tenho isso, né? E eu acho que, assim, de uma forma ou de outra, você sendo um agnóstico, sendo um cético, você sendo uma pessoa iniciada, seja lá o que for, eu acho que todos esses aspectos da nossa vida, eles têm que ser vivenciados. E eu acho que é o mais difícil isso por dois motivos. Ou a gente fica muito cético e se bloqueia e não consegue interagir pelo próprio ceticismo, ou ao contrário, você fica ou por carências, ou por fragilidades, ou por vulnerabilidade, você pode se entregar profundamente àquilo e se acabar se perdendo. Então, aquele famoso caminho do meio. Eu acho que, assim, para você poder lidar com esse tipo de força, com esse tipo de energia, você tem que estar muito equilibrado. E, para mim, ao meu entender, não, você tem que estar muito... Se estiver necessitado, que não peça a ninguém, entendeu? Assim, eu acho que, entidade é feito para... Assim, é a mesma coisa, se você bebe só socialmente, assim, você centro espírita, mas eu só falo socialmente com as minhas entidades, eu não vou ficar, alugando a orelha da entidade. Aí faz uma parada para mim, não, quem vai fazer sou eu, não é verdade? Eu acho que esse é que é o grande... Eu acho que, assim, eu acho que se a gente conseguisse apenas das entidades absorver a energia que elas representam, e se as pessoas, em geral, pudessem usufruir
e desfrutar ao reconhecer essa energia que essas entidades representam, a gente poderia se tornar uma sociedade melhor. Mesmo porque a gente ia ter uma relação com o sobrenatural ou com o medo da própria morte de uma maneira mais desapegada e, por isso mesmo, mais generosa. E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim, pô, a gente tem que ser generoso. Assim, vocês perceberam que a gente está numa sociedade muito ávida, e muito ávida, assim, pô, tem que ser fodão. Ninguém é fodão olímpico, né? Assim, aí eu falei, pô, que Olimpíada, que Olimpíada. Eu, por exemplo, outra coisa interessante sobre essa coisa dessa sofreguidão olímpica e narcísica que nós estamos vivendo, por exemplo, eu sou instrumentista, toco bateria, e vivi um episódio muito interessante com o Luiz Melodia, sobre essa coisa da sofreguidão olímpica. Assim, por isso que a gente acha que aquele marombeiro é um babaca, pela sofreguidão olímpica. Aí, olha só a minha associação. Eu tocando bateria branquinho, né? Tocando bateria como branco, assim, e eu estou tocando com o Luiz Melodia, que é marronzinho. Tocando assim, ele está meio incomodado com a minha maneira de tocar. Eu olhava para trás, pô, eu tocando, não sei o quê. Ó, eu falo sempre isso com ele sempre nega, ele nega até a morte. Você está maluco, eu nunca falei isso. Falei, azar dos fatos, mas você me ajudou muito. Então é o seguinte, né? Pelo que me consta, eu estava tocando, e ele olhou para trás e falou assim, ô rapá, tu sabe o que é swing? Aí eu falei assim, sim, que balance os cabelos, né? A parada é essa, né? Ele falou assim, não, rapaz, você como é branco, sabe de uma coisa? Sabe o Didi, aquele rei da folha seca? O Didi tinha um provérbio que diz assim, ó, gol não é a meta, gol é acidente de jogo. Porque está todo mundo aqui querendo defender o seu. Tá entendendo? Quando sai um é porque falhou alguém. Falei, pô, essa bacana, né? Aí ele pega essa parada, o Luiz Melodia, e fala assim, ó, sexo pro negão é acidente de jogo, rapaz. A gente fica bulinando, e a parada vai acontecendo, tá entendendo? Porque a gente não tem um compromisso com o horário, tá entendendo? Que o branquinho essa coisa olímpica, sexual olímpica que nós temos. Por isso que eu fico percebendo que, pô, várias beldades do BBB não me causam tesão, porque tem um implícito dentro daquilo, uma sofreguidão olímpica de se mostrar que não me dá o menor tesão. E aí eu entendi o que o cara quis dizer. A meta, às vezes, é você não ficar obcecado por alcançar essa meta. E deixar que essa... E outra coisa, eu acho que a grande sacada, é que ele poderia me ter dito outra coisa. A vida e a felicidade, ela não está lá. Você tem que desfrutar a vida agora. Porque o sexo assim é porque você vai querer um resultado que não está dentro de você, nem está dentro do seu tempo, né? Enquanto que o cara falou, ele falou assim, olha, eu estou usufruindo, sorvendo esse momento, e esse momento é a minha felicidade. Por isso que eu sou para trás. E você é para frente. Porque você está com pressa de chegar a algum lugar. Eu não estou com pressa de chegar em lugar nenhum. Falei, viva o swing aí, essa bacana, né? E isso tem muito a ver com toda a nossa cosmogonia em relação à nossa expectativa. A gente tem duas expectativas. A gente tem essa cafonice olímpica em querer trepar da melhor maneira, tem que ter um botox muito especial para poder estender a nossa paldurecência. E, caso não dê tempo, a gente também começa a se apegar a artefatos espirituais para poder, logo, ao desencarnar, você já ter um botox espiritual, né? Para poder chegar e dizer, olha, assim, pô, não, eu vou morrer, mas lá estarei, lá todo faceiro, lépido e fagueiro. Então, vocês perceberam que, de uma forma ou de outra, dentro da própria... existe uma falta, não digo generosidade, mas a falta de bom gosto. Porque você pensa bem, tanta sofreguidão sexual, atrelado ao narcisismo, atrelado às velas de promessa que são colocadas
Eu acho que eu vou repetir uma coisa que eu acho muito importante, talvez eu tenha falado isso na outra palestra, sobre o Cioran e sobre a religião, né? Que ele fala que a religião é uma forma de procurar o enlevo da alma através do mal-estar. Agora, eu que fui muito religioso, eu que fui muito católico, eu queria ser padre, mas eu confesso a vocês que toda vez que eu ia à igreja, por mais que eu me sentisse enlevado, chato pra caralho, né? Vamos combinar. Ah, ministro está com o espírito. Ah, mas... Mas você suporta isso porque vida eterna. A vida eterna. Você não pode... É a vida eterna. E essa sofreguidão pela vida eterna é muito feia. Já perceberam? É tão feia como querer botar um botox indevido. Vocês já perceberam que o botox envelhece muito mais? O falso absoluto é muito mais cruel do que as rugas? Já perceberam isso? Quer uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha do que com um beiço mais protuberante? Aquela que está assim, com aqueles beiços. Só ela. É como o homem de peruca, né? O homem de peruca não sabe o que é careca, né? Só ele. Só ele não sabe o que é careca. E a mulher de botox acha que é a maior Brigitte Bardot do século XX, evidentemente. E é uma mocreia, né? Juramentada, né? Aquilo ali, tá entendendo? Mocreia octogenária podre, né? Próxima, não é? E a crente que é gostosona. Agora, o que isso tem a ver com uma coisa com a outra? É a avidez e a falta de generosidade das pessoas passarem para o outro. Ou passarem para si mesmo, coisas que eu, por exemplo, estando mais velho agora, eu penso assim, pô, mas espera aí, que legal isso aqui. Que sociedade é essa que está me fazendo que agora que está ficando legal, vão deixar que a gente está ficando ultrapassado para um débil mental de 10 anos. Pô, esse cara tem que viver pelo menos o que eu vivi para ficar tão legal quanto eu. Mas ninguém pensa assim. Todo mundo acha, pô, sou ultrapassado, eu tenho que dar mais 10 trepadas, senão eu vou estar fora do ranking. Tudo é ranking, tudo são quem é os 10 melhores, os 5 piores, as 10 mais, quem é mais vestida, quem é mal vestido. Vocês não acham? E isso, dentro do setor espiritual, é a mesma coisa, vocês perceberam? E uma outra coisa, quer dizer, baseado nisso tudo, eu estava muito confuso em relação a isso, e porque há uns 10 anos atrás eu estava querendo ser monge budista. Né? Eu já quis ser rabino, já quis ser sufi, tá? Quis ser padre. E que dizem que nesse livro sobre epilepsia do lobo temporal que eu estou lendo, que é uma característica do bipolar e do epilético de engendrar uma metafísica no seu dia a dia. Né? Você vê tudo com cores quase que bíblicas, né? Você é muito exagerado, você às vezes dá vários chiliques, mas tudo isso porque você tem um contato com o transcendente em que a normalidade não capta. E o que é mais interessante, eu enquanto epilético, fiquei muito frustrado porque a gente simula a crise, né? Só para saber a quantas anda a sua epilepsia, né? Tanto por segurança, para não cair na rua, como também para se assegurar que você continua sendo muito legal. Porque, pô, a epilepsia dá uma onda, né? Você tem umas convulsões, você acorda, pô, eu fiquei com uma certa saudade. E também não só a saudade da crise em si, mas eu fiquei sem saber o que fazer. Quer dizer, e aí nesse livro, eles dizem que o epilético... Aí ele falou, graças a Deus Dostoiévski não tinha lítio, né? Porque senão ele não escreveria o que ele escreveu. E dizendo uma coisa também interessante, ele falando sobre a hipergrafia dessas pessoas, do contato com o sagrado, que o epilético sempre teve, né? O contato com o sagrado. E através desse contato com o sagrado, há uma verborrágia natural, que se transforma numa vontade incontrolável de escrever, ou para se autoexplicar. Não é para você ganhar um best-seller de livro de autoajuda, mas você quer escrever para se livrar daquilo, ou para explicar para alguém, ou alguma coisa funcional. Eu comecei a escrever
por exemplo, por causa da minha mãe. Que eu tive nefrose, que foi uma doença muito grave na minha vida. Uma doença que não tinha cura, até eu ser curado. E eu era o xodó da clínica do Dr. Rinaldo Delamare, que era um grande pediatra, né? E pô, até hoje tem as pessoas que conhecem. Eu tinha um retrato lá na clínica, assim, porque eu fui a primeira pessoa a ser curada lá de nefrose. E esse Dr. Rinaldo Delamare falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, foi sua mãe dando teu remédio milimetricamente nas horas, estoicamente, que te salvou a vida. Que é uma carga, né? É um karma violento. E eu fico pensando, que engraçado, porque aí, olha que engraçado, eu fiquei 10 anos para ter alta. 12 anos para ter alta. Não, eu fiquei com 10 anos, com 12 anos eu tive alta da nefrose, imediatamente ingressei na epilepsia. Né, e fiquei epilético por um tempo. E essa palavra também é muito engraçada, né? Porque eu tinha maior. Eu achava chinfríssimo, eu tinha maior chinfa, eu sou epilética. Eu achava que isso era legal. E as pessoas causavam uma espécie enorme nas pessoas, né? A minha mãe falava, você não é epilético, você é especial. Né? Então, por que eu estava falando isso mesmo, cara? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a cultura pop, você vê, uma das mitologias que alimenta o rock é essa coisa que o diabo é o pai do rock, né? E na cultura pop, em geral, no cinema, quadrinhos, a gente tem a presença de gêneros como o terror, enfim, e outros. Então, o fantástico, né? Todos esses elementos, ou por um lado elementos densos, difíceis de lidar, ou por outro lado, noções como fracasso, o enfrentamento, essas coisas que a tal cultura olímpica não gosta de contemplar, né? Não gosta de enfrentar. Você acha que a cultura pop acaba sendo, na época da gente, meio um canal para isso acontecer? Mas é né? claro. E você, mais que isso, você como artista, como é que você escolhe teus conteúdos? Você medioniza essas coisas? Não, quer dizer, vamos por parte. Eu acho o seguinte, você está certíssimo. Agora, vocês pensem bem, uma das coisas que eu mais me questionava era por que eu tinha tanta raiva do que era tão bonzinho. Porque quando eu ligava a televisão e via aquele cara, e porra, tudo limpinho, eu falei, que idiota! Filho da porra, mas está tudo legal, o sol está brilhando, ele tem uma dentadura brilhante, ele tem um sorriso sensacional, a Xuxa é maravilhosa, por que essa pessoa considera essa pessoa um idiota? Eu acho que aí vem a cultura pop. Não porque as pessoas simplisticamente possam acreditar que isso é uma coisa apenas infantil de contestação de fase sádico-anal. Não é isso. É porque a gente tem certeza de que essa bondade é um embuste. A bondade é um embuste. Essa bondade é um embuste. Ela é improvável. Então ela se torna uma mentira. Vamos ser legal, todo mundo tá feliz, todo mundo quer cantar. Viver, não tem vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. Então, assim, a gente sabe que isso não acontece e sabe que esse tipo de manifestação, antes de qualquer coisa, ela é uma ditadura. E o que alija os párias, os marginais, ou até, quem sabe, os seres mais humanos, que somos nós. Porque eu acho que essa coisa de você reivindicar o mal, não é exatamente o mal, mas é o outro polo daquela merda. E aí é o seguinte, vamos chocar esses babaca, né? Porque aí a arte pop se delicia com o terror da caretice. Então, eu acho que essa é a relação que o artista constrói. Assim, porque você pensa bem, eu sou artista. Artista eu acho que é pior, eu sou epilético e artista, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, epilético assusta menos do que dizer que é artista. Você está entendendo? Então, eu acho que o artista, ele é primeiro que ele é um para-raio, ele é uma antena também. Então, a sociedade rejeita o artista porque ele tem uma coragem que a sociedade, para ser feliz e ter aquele sorriso de dentadura Colgate, tem que evitar higienicamente o risco. E o risco é que vai você te
propulsiona para frente, né? Você sem o risco, você não é porra nenhuma. Por que você acha o arquétipo do funcionário público batendo ponto, aquela vidinha? Por que aquela vidinha que é perfeita, que ela é imune a qualquer tipo de risco, ela é medíocre, ela é universalmente medíocre? Porque ela é uma merda. E aí vem as manifestações em várias tribos, em vários momentos da história. Você pode pegar até os mais, tinham lá um protopunk mandando o cara tomar no cu. Né? Eu sou o terror, assim, eu vou te sacanear. Porque, pô, antes de qualquer coisa, antes de qualquer contestação, eu enquanto entidade irada, eu posso dizer, é uma delícia sacanear careta. É um prato cheio do artista. É ficar sacaneando os caras, mentindo, provocando, depreciando, chamando para briga, apavorando, porque a gente sabe que a gente tem uma mobilidade que o careta jamais tem, porque a caretice não tem cura, e a grande característica da caretice é a rigidez. As pessoas ficam falando, careta é quem fuma. Careta, o que é careta? Careta é uma rigidez. Careta é aquele cara que não consegue dizer, pô, eu errei. Ou dizer, pô, mas será que isso é melhor do que eu estou fazendo? Isso é caretice. É você sempre se achar melhor do que o outro, sem que você jamais tenha ousado isso em relação ao outro. Isso é caretice. É feio, né? É feio um cara... Você não tá dando chute no saco, você não está dando dedo no olho, nem está enfiando o dedo no cu do cara. Você está só super legal. Aí o cara está enfiando o dedo no cu, aí está lá grande, lá, e surge... Oi, como é legal, comendo todo mundo e dando uma de bonzinho, porque... né? E eu acho que este cara, que não dá essa de bonzinho, que não enfia o dedo no cu, nem dedo no olho, nem um chute no saco, é justamente esse que vai elaborar as piores fantasias, os piores terrores para esse cara que está fudido. E ele merece, na verdade. Ele merece. E a sociedade, não somente como revanche a esse ser medíocre, preponderante, diga-se de passagem, porque a lei da gravidade... Vocês perceberam que a gravidade tem tudo a ver com isso? Tinha aquela música, para baixo todo santo ajuda, para cima a coisa toda muda, né? Então a coisa acontece desse jeito. A sociedade vai nesse influxo de caretice, porque é muito fácil você se ajeitar ajeitar de uma forma medíocre dentro desses parâmetros. Então é o sonho, aquela higienização, não pode mais fumar. Ah, que legal, não pode mais fumar. As pessoas adoram isso, né? Agora tem uma coisa muito engraçada, vou abrir um parênteses para fazer uma pequena jocosidade. Essa coisa da higienização da saúde, que é repulsiva, é inadmissível. Agora, saiu na internet uma coisa muito engraçada. Você não fuma? Presta atenção, dá uma olhada na cara do José Serra e do Drauzio Varela, vocês acham que ele está melhor que você? Eles não são... Vocês estão entendendo? Pô, o cara não fuma, é assim, eu fumo a vida inteira, sou assado. Não, eu não vou parar de fumar porque, pô, eu não tenho... Não, imagina, eu estou bem assim, que é isso, ó. Está entendendo? Então, não é? O cara fisicamente não tem aval, porque tem aqueles olheiros, aquela figura... mas o fumo, a falta de fumo lhe fez muito bem. Você está realmente muito vivaz. Você está ejaculando vida, né? realmente vai ser a salvação da lavoura. E, sabe, essa higienização que nós vivemos atualmente, ela é deplorável. Ela é fascistoide. O politicamente correto é deplorável. Quem dera, fala, seu crioulo fudido, seu judeu de merda. Ai, que saudade. Porque isso é honesto. Isso é honesto. Você quer uma coisa mais deliquescente, deletéria e cheia de preconceitos. Ai, lá vem um afrodescendente. Ou pior, a coisa aqui está preta, não. A coisa aqui está afro-brasileira. Vai chegar um ponto que vai rolar assim. Entendeu? E isso, vocês pensem, o que isso tem a ver com o sagrado? É que o sagrado vai perdendo completamente a função, porque o sagrado, assim como o demônio, assim como a simpatia pelo demônio, assim como a simpatia pelo subjetivo, porque eu acho que, na verdade, o que nós estamos conversando aqui é sobre dois tipos de ser humano.
o idiota da objetividade e o ser objetivo. Isso já o Nelson Rodrigues diria. E a pior cancro do mundo é o idiota, é aquele chefe, é o almoxarife, é aquele que cuida da almoxarifada, é o idiota da objetividade. E o subjetivo diz para o idiota da objetividade: azar dos fatos. O fato eu faço na minha cabeça. Não, o fato não quer dizer nada. Mas o idiota da objetividade surfa na objetividade e a lei da gravidade o ajuda. Porque tudo está a favor da mediocridade. Porque você, com uma trapaça aqui, com uma lambeção de saco ali, com um joguinho de cintura esperta, você consegue todas as suas... Vamos pegar uma aposentadoria. O funcionalismo público é ótimo porque você vai ter uma aposentadoria garantida. Minha mãe me fala... Eu sou de uma família de funcionários públicos. Todos entraram de pistolão. Todos entraram pela janela. E achando normal. Por favor, entra como se fosse pegar um diploma. E isso é o idiota da objetividade. E isso é o preponderante na nossa sociedade. E é isso, eu acho, que faz o artista sofrer tanto. E, ao mesmo tempo, se divertir pra caralho. Porque ele sofre aquilo, porque é muito cruel a natureza humana ser dessa maneira medíocre e objetiva. Porque isso é a nossa grande miséria. Se a gente tem guerra, se a gente tem preconceito, se a gente tem injustiça e disparidades, é por causa desse ser. O Jardim Macalé, meu grande amigo, ele numa puto da vida com a vida. Pô, ele é um dos grandes gênios da música popular brasileira. A gente estava tomando um papo de botiquinho, assim, que eu estou falando com vocês. Aí passava um monte de babaca, assim. Ou passava uma perua, né? Um cabelo louro, assim. E ele já tomando... Cúmplice! 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 Ele conseguia, assim, não é o dono da gravadora, não é o Roberto Marinho, esse idiota que está na minha frente. Porque ele, vou comprar, é o espírito de rebanho, né, que o Nietzsche diria. Então, as pessoas têm que entender que a responsabilidade está no ser comum ali. Aquela pessoa que está ali, assim, naquela pessoa, por exemplo, no meu caso, que eu fico assim, invocadíssimo, eu vou fazer um show, né? Vamos fazer um show, boa noite, senhoras e senhores. Toca lá, fecha, muito obrigado, boa noite. Aí, vem um DJ e bota, vamos abrir a roda, e todo mundo sai pulando. Pera aí, pô, não é possível, cara. Sabe, porque as coisas não se coadunam, sabe? Então, por exemplo, a gente tá vivendo, isso é esquizofrenia. Porque em outro tipo de circunstância, isso seria abertura. Pô, um gênero, outro gênero, bem-vindos do gênero, mas não tem essa. Sabe, as pessoas estão assumindo um papel quase troglodita mesmo. E engraçado numa sociedade... Sabe por que a gente fica mais vulnerável a esse trogloditismo? Pelo excesso de informação. Então a gente acha que está respaldado pela carga de modernidade que a gente tem. Internet, ibererê, telefone celular. A pessoa se acha em relação àquela carapaça que ela tem e tecnológica. Agora, o problema é o seguinte. O cara pega a informação, por exemplo, você que ia fazer um dever de casa na escola e tinha que procurar no Tesouros da Juventude, na Biblioteca Barça. Aí vem um babaca lá, baixa lá um computador e cola tudo. E acha que é esperto. Aí depois te manda um e-mail assim, trouxe com C. Pô, cara, tem uma coisa que pior que é uma pessoa escrever errado? Que é coisa, você acredita assim, se você tiver uma declaração de amor a você com C cedilha, trocado por 2 S, você não vai acreditar que essa pessoa te ama. Não porque ela está mentindo, mas que ela não tem capacidade nem de amar. Não é verdade? Fala do teu processo criativo um pouquinho, antes da gente entrar nas perguntas. Pô, Alex, o meu processo criativo ele é caótico, assim. Eu acho que o processo criativo de cada pessoa nasce da necessidade vital de você querer mostrar ao mundo alguma coisa, assim. Mas não é isso. Eu acho que começa assim, sabe? Eu acho assim, porque meu processo assim de produção, vamos dizer assim, o que a primeira coisa que me escrever. Antes de compor, eu fui escrever. Por que eu ia escrever? Minha mãe tinha uma ascensão enorme, controlar minha vida inteira. E eu perguntava assim, mas ela me ama, ela quer meu bem.
É o garoto, né? Aí ela falava, meu filho, e falava com muita destreza, com muita rapidez, e argumentações absolutamente plausíveis. Olha, eu estou aqui, sua mãe, o mundo é muito cruel, eu tenho que te proteger. Aí eu voltava, pô, encanadão, assim, mas eu falava às vezes para minha mãe assim, mãe, pô, vamos fazer um negócio. Ela me botava de castigo o tempo todo. E eu ficava dentro de casa sem ver televisão, para 30 dias. Por isso que eu comecei a ler, né? Ler e tocar punheta. Eu lia, tocava punheta. Vai fazer o quê, né? O que eu ia fazer? Aí eu cheguei, comecei a ficar, não aguentava mais aquilo, né? Aí eu falei assim, mãe, por favor, vamos fazer, eu queria fazer uma troca, assim, como se fosse num banco imobiliário. Falei assim, por que vamos trocar 30 dias de castigo por uma surra? Você me dá uma surra, eu fico livre. Cheio de hematoma, feliz. Né? Aí ela me confessou uma coisa muito séria, sabe? Ela falou assim, meu filho, eu te amo tanto, eu sei que eu estou te trapaceando. Mas o que você quer para continuar em casa? Eu te boto numa gaiola de ouro. Eu falei assim, não é assim, rapaz. E aí eu falei, como é que eu vou sair disso, né? Como é que a gente vai sair disso? E eu acho que esse tipo de paranoia do conforto, da paranoia de adquirir a vitória, de ser vitorioso perante alguma coisa, vitorioso no sexo, vitorioso na imortalidade, no botox, comer 500 mulheres. Isso é uma coisa que nós estamos vendo o dia de hoje. E nós, por exemplo, é claro que os anos 70 foram muito ingênuos, etc e tal, eu vivia ali, mas eu via, por exemplo, lá em Ipanema, só tinha maluco. 98,2% da população transitando na rua era maluco, calça-boca de sino, peguei um maluco. Aí tinham 2 ou 3 de terno e gravata, aí careta, babaca. E aí a gente pensava que aquilo ali... É claro que o grande problema disso é que esses hippies vieram a ser mendigos e se botavam, dar um carteirado de hippie sendo mendigo. Então, isso é que sujou o movimento. Porque aqui, principalmente aqui no Brasil, que é o maior reduto hippie, né? Você vai para Arembepe, ou para Santa Teresa, ou até para o Arpoador no Rio de Janeiro, tem hippies. Porque, na verdade, é uma questão de uma preguiça tropical, né? Uma coisa assim. Né? Vamos abrir para as perguntas, Giancarlo? Vamos, depois dessas provocações, né? Delírios maravilhosos desses dois personagens, essas duas personagens fantásticas. Abrimos então para um debate com a plateia. Então, levantem a mão, serão atendidos na ordem. Tenham um pouquinho de paciência, porque as telecâmeras têm que fazer o trabalho delas, isto é, focar vocês. Obrigado. Eu falo muito alto. Boa noite. Boa noite. Não precisa falar que é um prazer imenso ouvi-lo. Pô, muito obrigado mesmo. Pegar uma carona na sua palestra para fazer quase um protesto. Por favor. Quando você falou desses chavões preconceituosos, chavões que querem esconder o preconceito, como falar afrodescendente, nós temos um chavão muito moderno aí, assim, muito novo, das empresas que exploram a terceira idade, que chama melhor idade. Que xinga a gente de melhor idade. É horrível isso, né? Eu tenho combatido você vê no muito. fim do aeroporto, passageiros portadores de deficiência física da melhor idade. Sim, mas eu já escrevi algumas vezes para Gol e até ela se associar com a Barbie, isso, não é? Cínico. Melhor idade é o caralho, né? Feio ser idoso e xinga a gente de melhor idade. Tá certo, exatamente. Exatamente, você morou no drama da questão. É uma ofensa, né? Que os caras transformam num bibelozinho cínico, né? Enfia no seu cu, seu filho da puta.
Pô, não tem curiosidade sobre a minha personalidade fascinante aqui. I can't believe you. I can't believe. Por favor. Lobão, eu queria saber o que tudo isso tem a ver com o que a gente ouve muitas vezes você falar em televisão, em jornal, em revista, sobre o Papaueira, sobre Manuel Carlos, a Bossa Nova, Chico Buarque, Caetano Veloso. Puxando para isso, né? O que é que tem que ver o cu com as calças, em resumo? O cu com as calças. Boa, boa. Querido popular. Né? Popular que está aqui. Olha só aqui, seguinte. Vocês, por exemplo, eu estava tentando, eu sou um cara muito noveleiro, sabe disso? Sou expert em novelas. Estava acompanhando o Caminho da Índia, Hare Baba, estava adorando o Caminho das... Agora, vocês estão acompanhando a Novela das 8? Não devem estar, porque está começando daqui a pouco, não é verdade? Mas é o seguinte, Manuel Carlos e a reinvenção regressiva, que isso é um termo do Demetrio Magnoli, que eu li o Gota de Sangue agora, fiquei impressionadíssimo. Inclusive, pô, telefonei, fui até a palestra do Demetrio, vou me encontrar segunda-feira com ele, para falar. Eu cheguei para ele assim, Demetrio, eu li exatamente isso, eu li no livro dele, assim, sobre, por exemplo, sobre a fantasia pós-moderna que se veste, por exemplo. Na Bolívia, há 10 anos atrás, os mesmos ocupantes que estão neste congresso atual da Bolívia, que estão todos vestidos de índio, há 10 anos atrás, aquelas mesmas pessoas estavam vestidas de mineradores, trabalhadores, vamos vencer, mas a carapaça era mineradores. Legal. Eu fiquei achando aquilo muito interessante. Aí fui lendo, aí falei assim, porra, parece até os universitários do Rio de Janeiro, que ouvem Led Zeppelin, e agora é o Casuarina tocando samba. É reinvenção regressiva. O que é reinvenção regressiva? É você pegar uma tradição, uma raiz, um passado que você jamais vivenciou. Você não é um monarca da Portela, você não é um Zequete, né? Aí vai querer tocar com a mesma mesmo caldo cultural, é até um desrespeito, né? Então o Brasil está vivendo uma espécie de reinvenção regressiva. E isso em todas as áreas. Vocês ligam pela televisão, mesmo no nosso querido Caminho das Índias, vocês deviam perceber o jabá que rolava para essa reinvenção regressiva. Tipo, agora no palco Maria Bethânia, vamos apresentar. Vocês percebem que todo o capítulo tinha o palco. Você sabe quanto custa falar o palco Maria Bethânia às 8 horas da noite? Uma fortuna, né? Por que eles estão falando isso? A troco de quê? Que o personagem X da novela... Hoje tem a Alcione, que é minha amiga, mas... Que merda é essa? Entendendo? Então a gente está vivendo uma situação... E o Manuel Carlos agora com essa novela... aí você percebe assim... Eu fico com muita raiva disso, porque eu fiz uma revista... Eu acho que a gente está no melhor momento de música do Brasil. Assim, eu lancei uns 30 artistas da melhor qualidade. Nenhum deles. Estão fazendo até turnê internacional. Nenhum deles não, porque o Cachorro Grande entrou, o Mambojó entrou, o Benegão entrou. Mas entrou mais ou menos, né? Porque não entrou como Ivete Sangalo, não entrou como a Cláudia Leite, não entrou como a Maria Bethânia. Então a gente vê o seguinte, a gente vê, por exemplo, uma novela do Manuel Carlos, como as outras. Aí vocês viram a trilha sonora da novela? É de 40 anos atrás. Tudo bem, pô, tem uma música legal, pô, adoro o Glenn Miller, adoro um pouquinho, pô, não tem menor problema quanto a isso. Agora, você pautar a sua cultura, tipo assim, nós somos uns merdas contemporâneos, e os anos legais foram aqueles. E aí ficar ensinando para os seus filhos, isso é o fim da picada. O fim da picada. Então isso é uma... E as pessoas, sabe o que é pior? Porque a gente como roqueiro,
a gente já fica peidando na farofa, né? Pô, o cara é muito louco, etc e tal. Agora vem um babaca desse, que é o bonzinho, de violão, assim, bota, já viu a maneira deles pegar? Só falta botar uma flanela no violão, assim, tipo. Não dá nem para começar a parada. Porra, sabe? Aí você vê aquela parada, tipo assim, eu sou o Brasil de hoje. Agora, o movimento cerebral desse cidadão é assim, o cara é colonizado cultural, porque já é um termo absolutamente suspeito e preconceituoso, né? Que é assim, toca guitarra elétrica. No Brasil tem isso, até hoje. Você tocando guitarra elétrica, por exemplo, só o Giancarlo, que é um gentleman, porque eu sou um cara que pertence ao panteão da música brasileira, porque nunca me apresentam como você é um grande roqueiro, você faz parte do rock Brasil. Eu falei assim, não tem a bossa nova, não tem a tropical, eu sou que roqueiro. Aí quando eu falo assim, não, eu sou MPB, aí os caras riem assim, ele é jocoso. Não, cara, eu não sou músico, eu não sou popular, eu não sou brasileiro. Pô, sabe o que as pessoas pensam? Que o brasileiro tem uma mania de folclore, já perceberam? Folclore é uma merda. Porque te dá a regressão, a reinvenção regressiva. Por exemplo, nós temos a atração, o Câmara Cascudo, isso é o fim da picada. O Ariano Suassuna, assim, temos que resguardá-lo como um excelente autor. Um Shakespeare do sertão, do Agreste. Isso é bacana, Shakespeare do Agreste. Agora, como eu falei isso antes, na outra, como um filósofo, é uma anta. Se empurrar, ele não vai levantar. Ele vai ter que dar graminha na boca dele, porque ele não vai levantar. Está entendendo? Porque é um nazista. É engraçado que nós temos pesos e medidas diferentes, né? O Ariano Suassuna, se ele estivesse no regime do Goebbels, não haveria uma aresta a modificar. Porque tudo que ele fala é exatamente igual ao que o Goebbels e o nazismo, as valquírias, e pegar a tradição ariana, e pegar Wagner, e pegar os teutônicos, e pegar Thor, e pegar Odin, Valhalla. E o ariano, e o que é pior, né? Porque o que é pior, sabe o que é? É que nós, enquanto brasileiros, não temos nem condição disso, graças a Deus, porque nós somos uma civilização em movimento nós somos muito nenéns ainda. Então, colocar isso é um sacrilégio até. Mesmo porque, é uma burrice, veja, porque em 1600 e caquerada, nós tínhamos invasão holandesa, que naquela época era com canhão, mas hoje entra pelo rádio, né? Mas é a mesma invasão, é colonização. Não colonizou em Pernambuco, nós tivemos invasão portuguesa, a holandesa, a francesa, a negra e a local, a indígena. E o processo que ficou lindo, que deu o maracatu, que deu a literatura de cordel, que deu tudo isso, foi um processo, um caos em processo. Por sinal, eu queria trocar, na época que foram trocar o hino nacional, assim, eu falei assim, não mexe em nada, só nos dizeres da bandeira. Tira a ordem e progresso e põe caos e processo. Porque o processo é que é importante. Então as pessoas ficam pensando assim, o professor, no caso ariano, ele fez uma crítica ao Michael Jackson, numa época, o Michael Jackson está contaminando a cultura nacional, porque essa coisa de contaminação é coisa de pobre, miserável, intelectual, né? Porque, por exemplo, você pega um americano, ele vai pegar o Von Braun para fazer foguete. O Brasil pegar o Von Braun para matar, porque não, ele não é brasileiro, esse cara não pode me contaminar. É isso que é essa mentalidade que a gente tem. Porque o americano e o russo, né? Assim, pô, tem um motor aí? Me dá esse motor. Tem esse conhecimento aqui? Vem para cá. A gente não. Aí outra coisa, né? E a gente tem aquela coisa malandra, de Vocês que são mais velhos, vocês já pensaram, houve alguma contestação sobre antropofagia no Brasil? Que é uma coisa mais horrorosa do que ter orgulho de ser antropófago? Será que as pessoas não sacaram que é feio, antes mais que esteticamente é feio, moralmente é horroroso, eticamente é absolutamente reprovável? A gente pegou a pior coisa, não da natureza humana, a gente pegou a pior coisa do reino da natureza. Porque o canibalismo, até no ventre de um tubarão, é reprovável. Porque é feio, é horroroso.
Esse é o nosso símbolo. Símbolo de um ressentimento e de uma reinvenção regressiva também. Por quê? Porque o intelectual de 22 pensava assim, eu tenho que, para ser eu tenho para ser verdadeiro, eu não posso ser eu. Eu tenho que deixar incorporar aquele índio canibal que eu acho que era o meu ancestral. Mas bom, se o índio canibal era meu ancestral e tive um portuguesinho menos canibal, eu ia escolher o portuguesinho, não ia escolher o canibal. Não, mas o cara escolhe o canibal para ser, eu sou o canibal e meu metabolismo cultural de absorção de cultura em relação à Europa, em relação à matriz, será de muita malandragem, porque eu sou brasileiro, né? Então você antropofágico. Então, um movimento absolutamente natural da natureza humana. Você pega paleontólogos, antropólogos analisando as cavernas de Neandertal e você vê de uma tribo para outra, pô, o cara copiou isso da outra, mimetizou, e você pega o Von Braun, o americano não tem, me dá aqui, vamos lá, agrega. E nós não, nós somos puros. E nós vivemos numa cultura sem a menor contestação. Vocês sabem disso. Desde 22 não teve uma contestação. Pelo contrário, os movimentos que se sucederam a 22 foram de corroboração a isso. 22, 50, poesia concreta, que baixava a cabeça para o prelado, para o corolário de 22, certo? E a Tropicália é a mesma coisa. Fora a Carmen Miranda, com aquela banana absolutamente imoral naquela cabeça, né? Vamos combinar, né? E as pessoas acham que isso é Brasil. A Carmen Miranda foi transplantada pelo Walt Disney / Roosevelt, que fizeram uma política da boa vizinhança, que todos nós sabemos, plantamos, graças a Deus, uma base Natal, eu fui lá Natal, tem altas gatas de olho verde por causa da base americana que ficou lá. Ninguém comeu, as índias, surgiu em Natal uma nova prole maravilhosa pela essa política da boa vizinhança. E surgiu a boa vizinhança, o Walt Disney veio para cá como se fosse um médico legista e fez o Zé Carioca, fazendo o quê? Uma autópsia no Rio de Janeiro e parindo um natimorto Zé Carioca, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, ou tem a ver de uma maneira depreciativa. Como também tem a ver a Carmen Miranda, quando eu falo da Carmen Miranda, o primeiro impulso das pessoas, você está falando isso que ela não é brasileira, ela é portuguesa. Eu falo assim, não, ela é uma excelente cantora, sempre foi uma excelente cantora brasileira. O problema é que pinçaram a querida Carmen Miranda para Hollywood e dali virou uma rumbeira cheia de banana. E aí, sabe o que é o problema do brasileiro? É o paradigma do exotique. Você vê que o Brasil só vende culturalmente lá fora o que é primitivo. Isso vem do Montaigne, né? Isso vem dos aborígenes sendo exportados pelas caravelas, primeiras caravelas para o Luiz XV. O papagaio, a arara, um índio aí. E isso ficou um costume viciado, que caberia a nós, porque eles, enquanto receptáculos, não têm tanto interesse quanto a gente em sermos nós, né? Quem tem que se pensar e se repensar e se olhar como uma identidade, somos nós. E quem pode impor isso, tipo assim, não, isso não é, somos nós. E isso não acontece. A mesma coisa assim, que a gente ficar feliz com o nosso índice de exportação de matéria-prima está arrebentando. Pô, isso é alarmante. Como também nossa capacidade de exportar até produtos industrializados, a gente faz uma coisa que é contrária do mundo. Por exemplo, carros. Você pega um carro X aqui no Brasil, para você comprar, é uma coisa. Aí você vai no Cais do Porto, o mesmo carro, parece um Rolls Royce perto do seu carro. E é fabricado no mesmo lugar. Aí a gente fala, a indústria brasileira é uma merda. Não, a indústria brasileira fabrica uma merda para você. E você aplaude, porque o brasileiro aplaude. Porque aplaudir, por exemplo, coisas como... A Camiranda não merece a nossa vaia, mas o teatro que foi feito, eu disse, não, isso não sou eu. Não, mas porque eventualmente foi um grande sucesso, piorando a nossa autoimagem, não interessa para o brasileiro, fez sucesso, e incorpora a uma cultura uma coisa que não é nossa. E aí o seguinte, olha só que engraçado, aí
esse tipo de brasilidade, que é absolutamente delirante, que não existe, é incorporado. Agora, uma guitarra elétrica, que é um objeto, que é uma possibilidade, que é uma bola quicando na grande área, para um Pelé quase faminto por um gol. Não tem nada mais do que isso. Ai, não, guitarra não. Mas a Carmen Miranda, você está entendendo? Isso é uma loucura. Isso é loucura completa e absoluta. Agora, o que mais me apavora é essa longevidade passiva de intelectuais que bovinamente concordam em ser um herói sem nenhum caráter. O caráter é o caralho. Eu detesto. Eu não tenho nada a ver com Macunaíma. O que eu tenho a ver com uma... Por que eu vou querer? Eu sou malandro. Vocês já perceberam que o paradigma é esse? Os nossos deuses embusteiros não jogam a nosso favor. Não jogam a nosso favor. Mas não porque eles... Porque o deus embusteiro é como o Exu, ele está a serviço, ele está ali, pô, taxímetro ligado. Você que liga o foda-se ou não. Então o problema é seu, é nosso. É de direcionamento, e para esse direcionamento, esse vetor de autoconhecimento mesmo, coletivo, não existe. Porque o Brasil, sabe qual é o problema? Eu acho assim, o intelectual brasileiro se acha tão merda por não ser um europeu, que ele se sacraliza. E sacraliza tudo ao seu redor. E ao sacralizar tudo ao seu redor, congela. E ao congelar, impossibilita a mudança. Por exemplo, quando provoco dizendo o João Gilberto é uma merda, eu não estou dizendo que o João Gilberto é uma merda. Eu estou provocando uma coisa que está sacralizada, que está imune à nossa contemplação e à nossa resistência e à nossa, inclusive, discordância. Você não tem esse direito. Alguém tem direito? Vocês se acham confortáveis? O João Gilberto é um babaca. Chico Buarque é um idiota. Vocês podem falar isso? Não, vocês vão levar um cascudo de alguém que está do lado, não é verdade? E isso é horrível. Não pela coisa em si, muito pelo contrário, porque as coisas em si são legais. Mas essa é a nossa maneira miserável de se autossacralizar, que não tem nada a ver com os deuses embusteiros. Tem uma pergunta ali do Popular. Popular, mais uma vez. Você falou do folclore, eu lembrei de uma cena de um filme do Sganzerla, em que ele aparecia um político gordo, assim, saindo de um carro, e os repórteres iam perguntar a ele... Perdão, aparecia o quê? Um político gordo, político Sarney, gordo. assim, um ACM, iam perguntar para o político, que era o candidato ali nas eleições, eu acho que é a mulher de todos do Sganzerla, e perguntava, deputado, se o senhor se eleger, o senhor vai acabar com a pobreza? Ele fala, de jeito nenhum, se eu acabar com a pobreza, eu acabo com o folclore. E o que é uma cultura sem folclore? Cultura sem folclore, é isso? Pô, cara, do cacete, meu Popular. Perfeito, porque é o seguinte, folclore, isso eu ouvi o Diogo Mainardi, que é uma pessoa execrada por muitas vezes. Eu gosto do Diogo, tem minhas ressalvas, mas o Diogo basicamente é um cara que eu concordaria. Ele fala assim, folclore é coisa de pobre. Você já viu o americano preocupado com folclore? Folk, Bob Dylan, por exemplo, Bob Dylan faz folk, pega as pessoas, mas bota a guitarra elétrica e, pô, sabe, bota à frente. E aí dá maconha para os Beatles. Né? Aqui não. O cara é folclore, aí vai tocar uma música de 300 anos atrás. Igual. Porque é o falso absoluto. Por exemplo, se você pegar um grupo, um regional, por exemplo, um Casuarina, por exemplo, que eu vi que é uma coisa horrorosa. Assim, é uma coisa assim, assim, cara, que pode acontecer aquilo? É assim, aí o cara assim, e aí todos bem vestidos, a lá velha guarda, assim, milimetricamente pobres, com inveja da brejeirice do Grajaú, morando no Ipanema, mas se recusando jamais a desligar o seu ar-condicionado para pegar uma vilinha, a temperatura de Bangu não é mole, não. Então o neguinho fica naquela folclore, né? Aí bota aquela camisinha, aí toca, aí começa a tocar Monarco. Monarco é meu amigo, Zequete. Aí, raiz. Que raiz é essa? Que merda é essa? É o falso absoluto. É o falso absoluto porque o brasileiro, isso é que me dá o maior grilo, cara. Ele não olha para frente para poder ser feliz. Ele acha que ele mesmo ele é um bosta. Ele mesmo, ele não pode... Por exemplo, eu ouvi National Kid. Eu vi National Kid, eu vi Johnny Quest, eu vi o Batman. Eu não ouvi o Cartola. Eu não ouvi Beethoven. Eu posso eventualmente até vendo... Agora, minha formação é chula. Eu adoro minha formação. Agora, todo mundo fica assim, minha formação é chula. Eu ouvi Dorival Caymmi quando eu era criança.
conseguir. Mentira, você não ia conseguir. Não é verdade? Então é esse que é o problema. A pessoa se automascara de uma dignidade intelectual, uma síndrome de dignidade intelectual perversa, que vem de um barroquismo absolutamente prolixo e inútil. O que eu falo assim, a circunvolução do barroco brasileiro é para o nada. É simplesmente, é a mesma coisa que um ponta-direita super habilidoso driblando a bandeira de escanteio. Vocês estão entendendo? É uma habilidade para o nada. É a mesma coisa que a bossa nova. Vocês perceberam assim, a bossa nova, você vai tocar... Eu pensei assim, sabe qual é o milagre da bossa nova? É ser tão sofisticado e tão vulgar. Conhece o Ray Conniff? Coral de Ray Conniff, aquele easy listening bem medíocre. A bossa nova é a mesma coisa. Você só vai... a bossa nova está tocando muito no exterior. Assim, em lojas de departamento, você vai comprar uma lingerie, você vai num... que coisa mais... É só aí que você vai ouvir. E o que é engraçado é o seguinte, aí que é o mais bonito. Não interessa se a sofisticação por si própria, ela não te credencia em ser um cara bacana. Então a bossa nova, ela tem uma sofisticação que não credencia porque ela é boba. Por exemplo, se chegar um bossa nova e dizer, cara, você toca pra caramba, tu é muito babaca, né? Porque não tem como. Como é que um cara vai chegar aqui e vai se defender? Não vai conseguir. Vai levar volta o tempo todo. E olha que sabe de harmonia, né? Você fez uma observação interessante, porque em alguns filmes hollywoodianos recentes tem aparecido muito bossa nova nas trilhas. E quase sempre a bossa nova, quando aparece nas trilhas, não, ela representa um mundo idílico falso, que dá para entrar em colapso. Fake. Isso acontece em David Lynch, acontece em vários cineastas. Não, peraí. Perdão. Não. David Lynch, no Lost Highway, tem uma trilha sonora maravilhosa que o Trent Reznor, do Nine Inch Nails, produziu, que é maravilhosa, e que ele reviveu Insensatez, que é a melhor música do Tom Jobim, de uma maneira da maior dignidade. No meio de várias coisas muito loucas, sabe? E aí daqui a pouco começa a vir aquela insensatez, mas ela não vem no fundo musical de um elevador. Ela vem de um fundo de uma coisa que foi sofrida, que foi vasculhada até o fundo, sabe? Aí você ouve e você ganha uma dimensão muito maior daquela bossa nova. Então, esse diferente, pelo contrário, isso é completamente diferente. E isso é um resgate que quem dera nós fizéssemos. Não, aí vem um Bruno Barreto, você vai bossa nova. Aí bota Djavan, Papaueira, Djavan tomou um ácido e nunca mais voltou, né? Assim, música de motel, assim, sou gato, tenho 80 anos, mas estou na melhor idade, mas estou com pau duro ainda. Não é? O Djavan é essa, eu sou gato, né? Sou gato, mas, pô... E aí começa... as letras de Djavan, vocês conhecem a letra de Djavan? Branca é a tez da manhã, desaguar no peripédico do velho da ribiboca da parafuseira. Eu não tenho nada contra letras insólitas, desde que seja o Flaming Lips, tá entendendo? Assim, o Mutantes, tipo assim, eu sou muito louco, não estou me levando a sério. Agora, quando um babaca desse, bota uns cabelinhos dread, sexo octogenário, e diz assim, vou tocar uma música pro motel, e dizer, açaí, guariroba, aí sou gostoso pra caralho, sabe, com essa mímica corporal de que é gostoso, aí você tem vontade de dar uma cusparada na testa do cara. Não, mas ele aplaudiu, como as harmonias, vocês já perceberam como as harmonias aqui no Brasil, a harmonia é um osso do orifício, sabe como é que é? A harmonia você pode ter ou não ter, por exemplo, eu fico pensando, a harmonia para mim, eu gosto muito de física, né? Física quântica, Einstein. Por exemplo, eu fico muito fascinado pela concisão, pela síntese e pela beleza e pela profundidade de uma equação como E igual a MC2. Para mim isso é um riff do Keith Richards. Sabe? E igual a MC2, igual a Satisfaction. Jamais igual à introdução de qualquer coisa do Tom Jobim, porque não pode, está entendendo? Porque a bossa nova estaria mais por
um compêndio de física quântica em que a pessoa incapacitada de sintetizar a realidade daquela observação que ele percebeu é escravizado pela complexidade. Tem que ficar escrevendo 532 mil páginas e aí você acha chato. Aí você percebe assim, a física quântica parece a MPB, que parece a missa em latim. Ou seja, é tudo um mal-estar. É um mal-estar, mas que o intelectual recusa-se, está morrendo de tédio, mas aplaude. Quantas pessoas viram um filme do Júlio Bressani? Eu não consigo ver nem 20 minutos. Porque aí eu falo assim, é bom. Não é uma merda. Porque você não consegue ver. Você não consegue ver, por mais genial, quem é que vai absorver? Aproveitando o gancho, você falou que a cultura americana não usa o folclore, né? Mas eu creio que é porque por trás de todos aqueles ícones da cultura pop americana, estão lá todos os arquétipos que importam. Entendeu? Por trás da Madonna, por trás da Marilyn Monroe, por trás do super-homem. Se estuda aquilo arquetipicamente, estão lá todos os arquétipos que movem a vida, disfarçados de ícones populares de consumo imediato. Mas está em movimento. Por exemplo, nada contra o folclore. Por exemplo, o Bob Dylan, você vendo a vida dele, ele foi um dos caras que ele era mais Chico Buarque do que o Chico Buarque no sentido anacrônico de pegar o Woody Guthrie, pegar várias pessoas de 1930, sabe, pessoas obscuras lá no reino folk, no reino folclórico. Sabe? Então não é a questão do folclore em si, não. É como a gente faz com o folclore. Aí ele pega aquilo e fala, pô, legal, você fez isso, agora eu vou fazer o meu. Eu amo você. Baseado nisso, é um metabolismo genuíno que transforma naturalmente aquilo que ele absorveu numa coisa diferente. Enquanto que aqui não. Por exemplo, vamos assim, Bob Dylan, Woody Guthrie. Aí o cara fala, Woody Guthrie, legal, aí pega, vou tocar Woody Guthrie. Aí daqui a pouco, vamos fazer a música. É diferente. Metabolizou. Aqui você pega o Casuarina, como exemplo, vamos tocar Monarco. Parece a Vênus de Milos com 2 braços, é o falso absoluto. Porque é mais perfeito do que o Monarco. Não nos serve. Tocam bem. Não, porque as pessoas, mas o cara toca pra caramba. Mas, pô, você pega qualquer músico sertanejo que faz, pô, ele tá afinado, parece que tá com um pau no cu. Qual é a vantagem? Mais perguntas da plateia. Eu estou nesse ambiente escolar e eu percebo muito o que você falou aí em relação à sacralização de certas obras, que eu sou obrigado a ler, que eu sou obrigado a delirar nos delírios do João Guimarães Rosa. Eu sou obrigado, eu nunca fui no sertão, eu tenho que... Aquilo é cult, aquilo é bom, sabe? E eu fico percebendo uma ditadura, isso, né? aquela masturbação mental que a professora fica ouvindo. Ela fica falando aquilo na sua cabeça, assim, aquilo presta. Olha, ele quis... E você já percebeu outra coisa? Todo professor universitário é de esquerda e quer te doutrinar? Com certeza. Não, hoje eu fui lá na Unicamp... E você com medo, desenturmado, doido para comer uma xoxota, pensa assim, vou ser de esquerda, senão não come ninguém, não é verdade? Porque hoje eu fui lá na Unicamp e eu fiquei assim, eu vi uma apresentação ridícula. E ela estava embasada por 2 professores de dança. Não me passou nada e eu tive que falar o quê? Olha, que técnica boa. Senão tu levava uma porrada retórica. Assim. Eu achei uma bosta, saí de lá falando assim, você tem que abrir sua mente porque isso der certo. Da próxima vez se levanta, seu idiota! Achei ridículo. Porque eu vou prestar dança na Unicamp, eu fiquei decepcionado. Eu fiquei decepcionado tanto com o teatro que está lá para... o teatro tem uma pedra lá que fala que acho que ele vai... Acho que a Unicamp ela vai construir um teatro desde a primavera de 1997. Reinvenção regressiva, né? Sim. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu, como pretendente artista, eu fico como se fosse assim, com uma insatisfação de reduzido, ser brasileiro. Você tem que... Por quê? Estão te dando assim, você só pode atuar assim, né? Não é? Eu queria entender de onde nasce essa falta de criatividade. Porque muito bacana. Eu fico vendo as músicas americanas, tanto esse pop barato, o povo todo mundo gosta, todo mundo ouve,
E ninguém fala da Britney. E vai, Eu adoro a feio, Britney. é ridículo, ela é puta, mas todo Quem mundo- dera que porém tivesse uma Novela das cantora igual a 8, Britney eu não no Brasil. vejo novela das 8, porque novela das 8, que isso, é coisa de pobre. Ver novela Isso das é muito 8. importante. Por que Todo que tão comunista fazendo isso? odeia a novela das 8. Eu Eu queria saber. adoro novela das 8. Mas tem uma frase clássica, né? Que é, eu estava passando pela sala ou pelo quarto da empregada e vi aquela cena. Não, Eu já então- ouvi E isso. os meus tantas colegas, vezes. às vezes, eles denotam preconceito. Mas eles estão acachapados. Você vê na... É doutrina. Eu vi lá a Maia, o Barruan. Eu acho uma besteira. Baguan que ele é. Arebaba, não é verdade? Pô, e outra coisa, sabe o que eu tava... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Você tem uma coisa a me perguntar? Sim. Tá, Eu depois queria saber como que eu posso resgatar essa criatividade brasileira. Boa, Aonde que ela se excelente. perdeu? Tô aqui, pô, Aonde que muito ela se feliz com a sua perdeu? pergunta, cara. Sabe o que é? Exatamente reside na sua observação, no seu incômodo. E no incômodo que você não consegue, perante tanta inteligência ao seu redor, dizer assim, eu não tô gostando, não tá legal. Aí você fica engolindo aquela merda pelo enlevo do bem-estar adquirido, para poder ganhar a vida na vida pós-vida. Então é isso. Sabe o que acontece? Eu, por exemplo, estou escrevendo minha biografia agora, e eu penso assim, se eu fosse escrever ela há 10 anos atrás, eu ia omitir assim, eu sou o maior expert em novelas. Mas pega mal, né? E eu penso assim, eu peguei os primórdios da Rede Globo televisão, em 1965, eu sei de todos os atores, eu sei das trilhas sonoras, eu sei de todos os roteiros. Você está entendendo? E hoje em dia, o meu insight, sabe qual foi? E olha que eu tive... Porra, cara, você sabe disso. Isso é uma coisa que dá uma agonia, porque te dá uma imobilidade. E isso é síndrome de dignidade intelectual. Que te bota... Você tem que ser muito... Você tem que ser muito louco, tem que ser muito inteligente, muito profundo. E a televisão não é uma coisa profunda, né? E eu pensei o tempo todo disso, eu tive várias recaídas. Assim, eu vou tocar... Agora, eu vou tocar Vila Lobos. Mas tudo, não porque o Vila Lobos, que é legal, mas é para poder ter uma aceitação do professor, do amigo, da cobrança. Esse que é o grande problema, entendeu? E aí, sabe o que aconteceu? Ao escrever minha autobiografia, estou lá, todos morrendo de vergonha que eu compro-se a mulher com Ioná Magalhães e Carlos Alberto. Pá, eu falei assim, mas isso é um trunfo para mim. Aí foi a hora que eu tive um insight, eu falei assim, espera aí. Minha somatória cultural é o National Kid, é o Capitão Furacão, é o Ultraman, é o Silvio Santos, é o Chacrinha, isso é o Gibi, é a pop art que vem aqui nos salvar. Porque é o seguinte, o que eu falo assim, se não... Não somente o novo, mas o ousado, porque nem sempre o novo é ousado. Como a Britney Spears, por exemplo, falam, quem dera que qualquer bosta dessas cantoras que estão saindo agora, porque não tem uma cantora, por exemplo, morreu a Cássia Eller. Não tem ninguém. Aí tem 500 mil cantoras, todas imitando já uma xota seca que é a Marisa Monte. Que é uma coisa inadmissível. Ela é uma coisa... O que é isso? O que é isso? Bota James Joplin do cara, bota uma Eta James do lado dessa pessoa, porra, bota uma Aretha Franklin do lado dessa pessoa. Isso não é merda nenhuma. Mas ela é muito afinada. Então dá 10 pra ela e manda ela tomar no cu. Mas tira ela da minha frente. Porra, vou ficar ouvindo uma pessoa afinada? Afinada eu também sou. Lá na minha, né? Mas, porra, vai tomar no cu. Mas as pessoas são muito burras. E é muito cafona, é muito caipira essa coisa de querer ser chique no Brasil. Porque é sempre, eu sou de esquerda, eu sou do Lobo, eu sou Chico Buarque do... Puta que pariu. Ai, meu popular mais predileto. Fala, meu querido. Você falou dessa sofisticação e tem sempre esse contraponto entre o sofisticado, por exemplo, da MPB, por exemplo, e a pobreza do rock. Uhum. E você, eu não sei se você citou o Einstein ou eu lembrei do Einstein, mas enfim, eu me lembro de uma história de que o Einstein, já idoso, já velhinho, assim, foi dar uma entrevista coletiva e uma jovem repórter levantou e perguntou, falou, Einstein, onde você anota as suas ideias, as suas ideias que você tem, onde você faz, seus insights, não sei o que. Ele falou, minha filha, eu só tive uma.
É verdade. Tem a ver com essa simplicidade, quer dizer, essa excessiva valorização de uma tal complexidade, uma necessidade de ser sempre novo, ter muitas ideias e você poder fazer uma coisa... Olha, sabe de uma coisa? Eu acho que não é muito por aí, não, porque eu acho que o fluxo de ideias é maravilhoso. O problema é você ter a capacidade de sintetizar esse fluxo de ideias. E o brasileiro, ele é assim, a gente teve uma influência barroca, talvez por Ouro Preto, pela mineração e pelo Aleijadinho, aquilo tudo já era uma coisa esquisita. Já foram entrando... Tá bom, o barroco, eu adoro o barroco, por exemplo, eu toco bar. Eu toco, assim, eu não posso dizer que... Assim, eu toco um repertório grande de bar no violão. Eu medito tocando bar, sabe? Toco a suíte de cello desacompanhado, etc e tal, que é barroco, né? E tem uma coisa interessante no bar, que é um barroco tardio. Quer dizer, o bar nasceu e não foi, inclusive, glorificado em sua época. Ele foi resgatado pelo Mendelssohn no século XIX já, né? Por justamente esse tipo de coisa. O barroco estava morrendo. E o conceito do barroco é justamente o contrário da simplicidade. É os arabescos. E, na verdade, mas tem uma razão de ser do barroco ter os arabescos, que é o seguinte: é uma coisa religiosa em que os arabescos, as 5 evoluções do barroco, você percebe, pega uma peça musical barroca, ela começa em tom menor, que é triste, e biriri, e biririlhá, e aí chega um acorde maior. O acorde maior, ele distende a nossa sensação de tristeza, porque o acorde menor é triste, né? Vocês sabem distinguir o que eu estou falando, né? Então, assim, o barroco assim, é o menor, que na verdade significa a penitência, a nossa trajetória, sabe, até a chegar ao reino dos céus. Aí, ao chegar ao reino dos céus, vem o coração com acorde maior. Plimba. Bacana, eu acho super legal, adoro música barroca. Agora, eu faço sempre essa analogia. Aqui no Brasil, toda esse rebuscado, é como eu falei, é como pega o Cafuringa, dribla a bandeira de escanteio e vai jogar a bola na geral. Entendeu? Então, assim, o barroco brasileiro é uma circunvolução, como no outro barroco, mas só que para o nada. Só pelo fato de achar bonito, narcísico, achar que a curva é legal. E a curva é apenas um processo. Esse que é o problema. As pessoas não interpretam que aquilo é um processo, que aquilo é a coisa em si. Eu acho que é isso que difere a coisa toda, né, que difere todo o metabolismo. Porque as pessoas acreditam que aquilo, o bonito daquele movimento ele é uma consequência de algum determinado influxo. E o brasileiro pega aquela consequência com um determinado influxo e torna como um imprinting cultural. E aí a gente fica congelado, porque a consequência de um influxo pode ser aquela manifestação, como pode ser aquela outra, como pode ser aquela outra. Uma vez que o brasileiro se enamora por um influxo determinado, ele congela aquele e começa a produzir só aquele tipo de influxo. Quando o universo inteiro clama-se, alô, alô, e o Brasil tudo lá, olha, como é que vai, amigo, há quanto tempo? Puta que pariu. E o que é pior de tudo, acham-se superiores. Né? Um cara de esquerda no Brasil, um homem de MPB, olha para você assim, a princípio. Aí você olha para você, vai ter que comer muito feijão com arroz. Né? Oi, Lobão. Antes de tudo, boa noite. Boa noite. Eu ouvi você falar várias vezes sobre essa questão de busca de coisas do passado cultural aqui no Brasil. Uhum. Só que eu tenho observado que o brasileiro ele não tem a tendência de buscar esse passado cultural com a ideia de buscar alguma coisa no futuro. O brasileiro ele não enxerga o futuro propriamente dito a partir dessa cultura. Tanto que a referência disso é que aqui no Brasil a gente não tem obras de ficção científica, por exemplo. Perfeito. Ninguém olha no futuro. Cara. As pessoas só olham para o passado ou do presente Como para o passado. portugueses não têm filósofos. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, muitas produções cinematográficas, todas elas praticamente com as mesmas fórmulas. Culpado cultural, com consciência social querendo, assim, batendo punheta com a sociedade da pobreza.
Precisamente. Ver favela, né? Uhum, precisamente. Aqui Perfeito. no Brasil é sempre a mesma fórmula. Será que não falta uma revolução cultural de uma forma geral aqui no Brasil por essa questão de não termos uma base autêntica a partir das nossas referências culturais? Por exemplo, o brasileiro ele fica sempre naquela mesmice, sempre a mesma coisa, em todos os lugares, porque qualquer um que fale qualquer coisa diferente disso, pronto, o cara é um babaca, o cara é louco, o cara está perdido. Mas se ele busca alguma referência, mesmo que seja no passado, um Pink Floyd, um Led Zeppelin, que seja... Um premiata Poneria Morricone, ou um Gilberto Bécaud, seja lá o que for, né? Aí mas não dá. Não dá. Geralmente o brasileiro ele vai atrás disso porque é modismo. Porque ele ouviu falar que é legal. Porque... Nunca pode ser uma manifestação tão singela, tão bacana quanto a sua. Não, ela é de fora, ela é uma... Aí a gente pensa assim, o brasileiro, assim, tem coisas, dicotomias como o brasileiro. Assim, nós somos um dos povos mais violentos do mundo. E a nossa representação musical é brejeira. Para ter essa relação violenta com a vida, a gente tinha que ter uma manifestação pior que o Black Sabbath. Né, para poder ser condizente culturalmente à escrotidão que a gente vive. Mas não, a gente, pior, a gente é hiena. Né, come cocô e fica... ri. Isso é horrível. Mas o funk não faz um pouco esse papel? Não, o funk é revolta. O funk quer matar as pessoas. Funk proibidão do funk, quero botar uma carabina na tua cabeça e estourar teu crânio. Mais ou menos por aí. Sabe? E é revolta, revolta e revolta. Agora o problema é assim, um beijinho no coração. Aí vem aquele negão de 2 metros, com tupete, alça de boquete. Sabe o que é alça de boquete? Sabe o que é? Aquele cabelo raspadinho, com aquela coisinha pra você... Alça de boquete. Ridículo, né? Aquele negão com aquela alça de boquete, dizendo, e mandando assim, e dançando, todo circunvolucionando. Isso é horrível. Não seria isso uma falta de identidade pessoal com si próprio? Ou seja, o brasileiro ele não consegue identificar em si sua própria personalidade. Ele tenta buscar a personalidade dos outros para tentar... mais ou menos, você está próximo. Assim, e isso me demorou muitos anos para saber. O brasileiro, ele para se achar brasileiro, ele tem que pegar o vizinho, geralmente o mais antigo. Esse cara é brasileiro, então eu vou copiar ele, porque eu não sou porra nenhuma. Eu não sou nada, eu sou classe média branca, eu sou um idiota. Se eu for, inclusive, para a França, não vão me reconhecer. Vou botar um tamborim, vou botar um chapeuzinho da velha guarda e vou sair por aí de negro. É isso que é o problema. Porque é o seguinte, é que eu percebi assim, peraí, se eu sou branco, ou pelo menos sou mais ou menos branco, assim, mas sou classe média, eu não tenho nada a ver. Olha que, eu sou mascote do Comando Vermelho, já toquei na Bateria Mangueira, mas eu já me desvencilhei de tudo isso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu adoro toda essa experiência. Mas eu pensei, não é isso que eu sou. Sabe, eu sou muito mais simplório que isso. E o meu simplório é a minha riqueza. Porque é o seguinte, as pessoas querem ser ricas de uma maneira mesquinha. Assim, por exemplo, analisa a sua miserabilidade cotidiana. Tipo assim, mas eu vivi, minha mãe é uma dondoca, meu pai é um babaca, e nós somos de classe média, e eu cresço ouvindo Led Zeppelin, que, não é nada brasileiro. Aí vem um professor lá de não sei das quantas, lá na minha faculdade, fala assim que, o negócio é a raiz, que é a tradição. Eu não estou comendo ninguém, estou batendo muita punheta, estou afim de uma xoxota. Você bota isso numa equação, você vira aquele babaca do Casuarina. E você sabe o que eu estou falando. Ele fez uma observação muito interessante quando ele tocou na questão da ficção científica. Não tem, exatamente. Fato, não, cara, no Brasil não há cultura de gênero, né? Não há ficção científica, não há terror. Você tem lá o Mojica. Tem o Mojica, né? Resistindo. Tentando criar o cinema de terror no Brasil, mas tem ninguém... Sepultura lá, tem o Cansei de Ser Sexy. A gente tem que dizer, porque todos esses elementos que nós estamos falando agora são elementos de resistência e de contraposição efetivos, porque furaram esse bloqueio. Por exemplo, eu estava muito feliz pegando um computador novo, pegando um plugin de guitarra, de simulação de guitarras, não sei o quê. Aí sim, efeito Jimi Hendrix, efeito Van Halen, depois efeito Andreas Kisser, Sepultura. Tá num plugin na internet.
Pô, a gente só tem um monte de babaca tocando violãozinho, dizendo, pô, aquele violão horroroso. Mas é outra coisa muito importante para antropólogos e psicólogos. Vocês já perceberam que, na atualidade, a cenografia estética da MPB é o seguinte, porra, guitarra de jeito nenhum. Aí inventaram uma coisa que é uma aberração, que é um violão que parece um corrimão parece um absoluto, uma coisa de fazer ginástica. Vocês já perceberam? Um violão que não tem corpo, não tem alma, que todo elemento de MPB tem. Já perceberam isso? É horrível. Esteticamente é reprovável. Eu ainda recebi isso de presente, eu falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa frívola para você. Pode ser o melhor som do mundo, mas com essa cara eu prefiro outra coisa. Isso não pode, porque isso é uma vergonha. Porque eu penso assim, tanto o nome de banda, como a sua roupa, e como o instrumento que você usa, é a mesma coisa do macrobiótico dizer, eu sou o que eu como. Então você olha aquele babaca tocando aquele corrimão de rodapé, ela é carioca. E sabe o que é mais engraçado? Eles estão por cima da carne seca, teoricamente, né? Agora, me encontra num boutique, sai caindo. Não tem ninguém que... Eu olho para um cara desse, o Chico Buarque, oi, tudo bem, Chico? As pessoas não têm coragem, eu estou falando mal, eu poderia ficar constrangido, né? Não tem culhão, sabe? Não tem culhão. E eu acho isso assim, porra, deplorável. E o que é pior, sabe o que é? Eu estou escrevendo esse meu livro e penso assim, como eu tinha amor, tenho amor, inclusive, pelo Chico, Agora, e olhar eu crescido, olhar assim, pô, não poder chegar e dizer assim, pô, eu gostaria de continuar te admirando, mas você é um bunda mole, cara, não dá pra você. Cresce rápido para poder te pedir um autógrafo novamente, amigão. Não dá. Isso é muito ruim, isso. Isso é muito ruim sentir que eu não tenho um buddy guy para poder beijar a testa. Bom, Lobão, vamos passar para a última pergunta da noite, a Marta. Lobão, você quase emendou aí falando, eu queria saber o personagem Lobão, a obra de Lobão, do livro que você está escrevendo. Bom, eu sou um embusteiro, né? Deus não é tanto, mas embusteiro eu tenho certeza que eu sou. Como as entidades iradas do Tibete. Não, sabe o que eu acho? Não é que eu me considero um cara talentoso, quer dizer, não tenho um talento, né? Mas o que eu acho que o que mais me... Na verdade, não digo fere, não. Mas sabe o que eu penso todo dia quando eu vou dormir? Eu adoraria ter um imprint cultural para seguir isso, sabe? Eu adoraria acordar e tocar. Foi um rio que passou em minha vida e achar que isso é meu. Isso não é meu. Isso é lindo. Eu adoro Paulinho foi justamente o Paulinho da Viola, meu ídolo, quando eu peguei um disco bem assim culturalista que eu fiz, mandei, botei para ele, tinha um monte de sambinhas, ele, pô, adorei o sambinha, ele falou assim, Lobão, tá arrebentando no samba, agora, não larga o rock and roll não, porque, pô, tu faz um monte de rock and roll. O próprio Paulinho. E aí, quando ele me falou, é que eu pensei assim, porra, é isso, porque assim, a minha realidade é aquela. E eu posso desenvolver a minha beleza, o meu ponto de vista, a minha verdade e a minha força com aquele chulinho que eu vivi, com o Capitão Asa, com o Silvio Santos, com o National Kid, sabe, com Essa Noite Se Improvisa, sabe, com Flávio Cavalcante, toda essa minha cosmogonia. Eu não posso, como todos nós, querermos higienizarmos-nos e jogar isso fora para a nossa classe média e dizer assim, eu fui crescido com a velha guarda da Mangueira, ouvi muito Cartola. Mentira. É mentira. E é isso que eu quero dizer. É mentira. E o que é o pior? Parodiando o próprio Paulinho, que me ensinou. Porra, seja você. Tire, porque, por exemplo, aquele sambista que estava ali, por exemplo, olha só que legal, o Nelson Sargento, que a gente estava fazendo uma palestra junto, perguntaram, qual é o seu background, Nelson Sargento? Ele falou assim,
Não, perguntaram uma coisa mais legal ainda para ele. Perguntaram assim, como vocês, essa velha guarda, Carlos Cachaça, você, Cartola, Nelson Cavaquinho, conseguiram esse vocabulário riquíssimo que enriqueceram a música brasileira? Ah, Monteiro Lobato. Aí, pô, tudo bem, Monteiro Lobato é maravilhoso, mas naquele caso era uma coisa que pegaram assim, o que tem por aí? Se fosse outra coisa, eles pegariam. E nós não. A gente é seletivo de uma maneira preconceituosa, cínica e hipernóstica. Por isso que eu não gosto de Machado de Assis, porque é careta e um mulato pernóstico. Apesar de epilético, porque eu teria uma simpatia se fosse isso. Mas não gosto, não. E é esse tipo de preciosismo dentro da construção de frases, e nesse preciosismo, na filosofia babaca que a gente perpetua, é que eu estou aqui contra tudo isso. É isso aí. Bom, em relação ao preciosismo das frases, ficou faltando só uma personagem aqui, né, daquelas que você contou na outra vez, o Gilberto Gil. Não, imagina, o Gilberto Gil está onipresente. Mas e aí? O que você é que a gente lembra... Não, lembra a sua imitação do Gilberto Gil. A gente estava falando disso... Procure saber. Muito bem. Então, obrigado, Lobão e Alex, pela brilhante reflexão que vocês nos ofereceram hoje. Eu só peço o seguinte, eu peço desculpas a qualquer tipo de agressão que eu possa ter causado às preferências de quaisquer pessoa que estiverem aqui, falando sério, no fundo do meu coração, mas, pô, esporte é saúde, Rede Globo de televisão. O que mais? Queria passar um sentimento para você. Não conheço o Pilintra. Sexta-feira nós teremos também Alex Antunes com Max Andor falando a tríade da religião, ciência e tecnologia. Não esqueçam também que na próxima terça-feira, dia 6 de outubro, nós teremos um tema sobre a eficiência energética, com 2 grandes palestrantes internacionais. Então, só um minuto. O Howard Geller e o José Goldenberg. Então, não deixem de vir na terça-feira. E na quinta-feira, nós teremos Frederic Vandenberg, que é um belga, falando sobre o esgotamento do novo movimento teórico e a era dos epígonos, dentro da nova sociologia no Brasil. Então, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, sem os quais seria impossível a gente fazer o café, e agradecer mais uma vez o Alex e o Lobão pela presença. Obrigado a todos.